Senhor. Obrigada, Pai querido, obrigada, Pai, por essa tarde. Obrigada por tudo que o Senhor está promovendo no nosso meio. Obrigada pelos imprevistos, que para nós é imprevisto, mas para o Senhor nada foge ao teu controle. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está liberando para a Suzana, está falando, Pai, para a gente tirar as sandálias, que esse lugar é santo. Uau! Louvado seja o teu nome por isso. Pai, tu tem toda a liberdade, Senhor, o teu agir, Senhor, para se manifestar aqui no nosso meio. Tu sabes, tu és o centro, tudo é para ti, tudo que fazemos é para ti. E tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para liberar para nós nessa tarde hoje. Porque quando as coisas acontecem de imprevisto para nós, Pai, é porque o Senhor tem algo grandioso para derramar em nossas vidas. E louvado seja o Senhor por isso. Usa, Senhor, poderosamente a vida da Suzana. Coloca anjos lá na casa dela agora para cuidar dela, para guardar a casa dela, para guardar a internet, a conexão, Senhor. Tudo é teu, tudo é para ti. Guarda cada irmã que está aqui, Senhor. Abra seu entendimento, Pai. Abra seu entendimento, que o seu espírito esteja sensível para receber aquilo que o Senhor tem para derramar hoje aqui para nós, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que é grandioso e poderoso. E que possamos receber isso de todo o nosso entendimento, mas de todo o nosso espírito, que a gente receba isso no nosso espírito. Que a tua palavra, Senhor, venha como uma espada de dois gumes mesmo, Senhor. Cortar, Senhor, toda a nossa entranha, Pai, para que haja mudança na nossa mente, para que haja transformação, Senhor. Para que a gente não seja a mesma, Pai. Que a gente não venha aqui só para ouvir e sair como se nada tivesse acontecido, mas que a gente venha aqui ouvir e receber confronto para que haja mudança na nossa mente, no nosso caráter, no nosso comportamento, para que a gente seja cada dia mais parecida com Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço e usa, Senhor, a tua serva, usa esse vaso, Senhor, que ela venha derramar em nós tudo aquilo que o Senhor já derramou na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Adri. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor, mas eu quero trazer uma história também, que eu acredito ser semelhante. Espero que faça sentido. Antes eu quero entrar também, antes de eu entrar na história, eu quero começar trazendo uma introdução, né? Claro, que eu tenho que entrar com um pouquinho de história, né? Senão não sou eu. Então, eu vou trazer uma linha do tempo aqui rapidamente para vocês, para a gente entrar no contexto, né? A linha do tempo, ela começa lá em Abraão, né? Deus chamou esse homem, Abraão, e aí ele diz para ele sair da terra dele, da casa do pai dele, né? E aí ele promete para Abraão que ele ia dar uma terra, né, para ele e para os seus descendentes. Eu vou fazer rapidamente a linha ali. Que ele seria, através de Abraão, ele formaria um povo, né? Que ele seria o povo de Deus. E essa terra seria Canaã, né? Abraão teve um filho que se chamou Isaque. E aí Isaque se casou com Rebeca. Esse Isaque e Rebeca, eles tiveram filhos gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Esse neto de Abraão, chamado Jacó, depois ele teve seu nome mudado para Israel. Lá na frente teve toda uma história, ele lutou com o anjo, teve uma transformação de caráter ali, e ele passa a se chamar Israel. Israel teve 12 filhos, e lá na frente passa a ser, dada a origem das 12 tribos de Israel, né? São os filhos de Jacó. Lá na frente muda para Israel. Alguns desses filhos de Israel tinham muito ciúme de um dos filhos dele, que era José. E aí, com esse ciúme, eles venderam José como escravo. Lá na frente, Deus transforma esse filho José, que era escravo, como em governador do Egito, né? José, ele interpreta os sonhos de Faraó e Faraó nomeia ele como governador do Egito. Então, eu acho que todo mundo conhece a história, uma história bem conhecida, né? Estou só fazendo uma linha do tempo mesmo aqui. E daí, toda a família de Israel ali, todos os seus 12 filhos, toda a sua descendência vai embora morar no Egito, né? Com o tempo, esse faraó,
morreu, vieram outros faraós, né? José também, né, já tinha morrido, Israel morreu, e aí vieram outros governantes que não sabiam dessa história, não sabia de toda a história desse povo hebreu. E como eles cresciam muito, esse povo hebreu era um povo numeroso, era, né, um povo que se multiplicava muito, começaram então a escravizar esse povo, com receio de que eles se tornassem numerosos demais, poderosos, eles foram escravizados. Então, eles ficaram ali pouco mais de 400 anos escravizados no Egito. Surge, então, na história ali, Moisés, né? Que Deus chama para libertar esse povo. E aí, acontece aquelas 10 pragas que a gente sabe, tarará, e eles vão a caminho da Terra Prometida. Então, eles vão para o deserto a caminho da Terra Prometida. A tão sonhada prometida Canaã. No caminho, lá no deserto, eles recebem no Monte Sinai as tábuas da lei, né? Como era um povo que murmurava, que reclamava, que desobedecia, o Senhor, então, proibiu esse povo, essa geração, de viver essa promessa, de entrar na Terra Prometida. E daí eles ficaram ali no deserto, rodando por 40 anos. Opa! Então, a gente já percebe aqui que murmurar e desobedecer atrasa o processo. Hein? Então, eles ficaram ali no deserto até que uma nova geração recuperada, né, curada disso, né, dessa murmuração, dessa desobediência, sarada disso, pudesse entrar na Terra Prometida. Então, Moisés morre e Josué assume essa liderança desse povo com um período de conquistas de terras, né? E é agora que a gente começa a entrar no texto aqui, que é no livro de Josué, capítulo 1. A gente vai falar sobre o capítulo 1, 2 e 6, que é onde tem a vitória. Capítulo 1 de Josué, versículo do 1 ao 9, diz: Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, que era auxiliar, era discípulo de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Olha só, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Moisés está morto. Então, Deus vem falar com Josué. Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o seu povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e... Espera aí que eu me perdi na leitura. Né? Moisés está morto. Rio Jordão. E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, de todo o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas e até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo e herdará a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Não estava no texto aqui, mas o Senhor colocou isso agora aqui para mim, que cada pessoa que está aqui nessa sala agora, eu acho que é por isso talvez todas as coisas acontecem, cada pessoa que está aqui recebeu uma liderança para ser forte e corajoso e seguir adiante, sabe? Cada pessoa que está aqui nessa sala é líder de um território e precisa avançar. Seja forte e corajoso, você precisa avançar para o seu território. Você recebeu um território e você precisa avançar ali. Primeira coisa que eu observei nesse texto aqui foi o versículo 3. Todo lugar onde puserem seus pés eu darei a vocês. Isso aqui é interessante, que essas terras elas estavam ocupadas. Ou seja, precisa lutar para receber. Pegou? Ele diz, eu prometi que eu vou dar e eu vou dar. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se posicionar, você tem que lutar,
Sim, tem luta e tem batalha. Mas em todas, o Senhor dos Exércitos vai na frente. Em todas, você já venceu. Então, o que eu entendo aqui, primeiro, é que a luta já não deve ser novidade para a gente. A luta ela não deve mais ser novidade, não deve mais desanimar ou assustar, porque a gente já tem que entender que todo campo, todo território, toda promessa vai vir uma luta antes. Segundo, é que a gente tem que dormir e acordar já posicionada, porque a gente já é o líder, a gente já é aquela pessoa que vai passar por aquilo. É crente, não tem jeito. Não dá de tirar a armadura nunca, já tem que ficar esperando. Médico é médico mesmo sem jaleco. Bombeiro é bombeiro mesmo sem uniforme, né, Taia? Se dá uma emergência, ele não tem que ir mesmo quando ele não está de plantão, não é assim? Crente é crente sempre, não é só domingo quando vai na igreja. Se acontece alguma coisa, eles não têm que partir para ação, então tem que estar posicionado como crente sempre também. Mesmo que não esteja em dia de plantão, na torre, mesmo que não é o horário da oração, ou que não está no púlpito, ou sei lá onde, a gente tem que ter isso em mente, que a gente é o que é em todo tempo. E a gente acaba na rotina, ai, bichinho, a gente acaba na rotina esquecendo disso. Todos os dias a gente está em luta. Todos os dias. E eu estou aprendendo isso na prática. Porque pensa uma pessoa que esquece, relaxa e leva a pau dos inimigos. E pior, né? Porque as lutas é tudo na mente. Então, é força de luta. E olha só, Josué sabia, né? Ele sabia o que tinha que ser feito. Ele sabia que tinha que se organizar para tomar as terras, porque Moisés já tinha instruído lá atrás ele em tudo, né? E ele ainda estava parado ali, a gente percebe ali que ele estava parado. Ele não tinha se posicionado. Então, o Senhor, ele vem encorajar ele, né? O Senhor vem trazer esse encorajamento para ele voltar a se mexer, a se movimentar para a ação, para assumir aquilo que ele tem que fazer, né? Então, o Senhor vem e fala para ele assim, seja forte, tenha coragem, eu nunca vou te abandonar. E o Senhor vem e fala para todo aquele que é líder de território, para assumir território também. Obedeça às Escrituras. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe de pregar a palavra. Não deixe de ler dia e noite as Escrituras. Medite, reflita nas Escrituras. Aplique na sua vida. É difícil, Jesus, eu sei, mas não é impossível. E se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em tudo. Vai ser próspero em todos os teus caminhos. Isso é tudo a sequência do texto. Vai ser próspero em todos os teus caminhos. Não se apavore, não fique ansioso, não tenha medo. Porque eu, teu Deus, não só te enviei, como eu também estou contigo sempre. Sempre vou estar contigo. E aí Josué avançou. Josué, então, ele enviou 2 homens secretamente ali para espiar a terra de Jericó, né? Isso a gente começa a entrar no capítulo 2, ele envia 2 homens para espiar Jericó, que seria a terra que eles teriam como plano ali invadir. E Canaã, que era a terra da promessa, ela era, para a gente entender, ela era uma faixa de terra litorânea ali do mar Mediterrâneo, mas ela era toda dividida em vários territórios. Terra da promessa, então, era Canaã. Eram vários pedacinhos de terra, mas era, né, uma faixa inteira, vários pedacinhos de terra ali. Cada território tinha o seu rei e seu povoado, então eles tinham que ir atacando, derrotando e conquistando as terras, né? Canaã, só para a gente saber, é onde hoje é Israel, tá, gente? Então, pegava uma parte da Jordânia, uma parte do Líbano, uma parte da Síria e todo Israel ali. Isso era Canaã da época. Então, nesse tempo ali, essas terras elas eram controladas, elas eram habitadas pelos cananeus, que são, na verdade, os descendentes de Noé, lá atrás, né? Canaã era filho de Cã, que era filho de Noé.
Então, eles eram um povo extremamente pagão, ou seja, eles eram idólatras, eles eram era um povo perverso, eles eram descritos na Bíblia como um povo grande, um povo numeroso, forte, difícil de ser derrotado, né? Eles eram unidos, fortes, guerreiros. Inclusive, quando o Senhor manda, na época de Moisés, quando o Senhor manda invadir Canaã, já lá atrás, né? Moisés envia aquele grupo de espiões para ver a terra. Lembra que daí eles vão, eles espiam a terra e eles voltam com um fruto enorme que eles carregam em 2, né? Eles carregam um cacho de uva em 2. Foi nessa terra que eles foram, eles viram que a terra era fértil, que a terra era próspera. Imagina um cacho de uva em 2. Mas eles também trouxeram informação de que os homens eram grandes, fortes, guerreiros, né? Então, eles já sabiam que esses homens eram assim, perversos, fortes, guerreiros. E aí, Josué, como um bom discípulo de Moisés, ele envia também espiões para Jericó para saber as informações, para saber como seria, tarará. E Jericó, ali é uma cidade que fica no meio do deserto da Judéia, ela é, inclusive até hoje, ela é a cidade mais antiga do mundo, que segue existindo até hoje, né? Lá em Deuteronômio 34:3, ela é citada como a cidade das palmeiras, ela era uma cidade de solo riquíssima, então Jericó ela era super fértil, ela tinha todo tipo de alimento, ela tinha água, então ela era uma cidade muito desejada pelos inimigos, né? E nessa cidade, por isso ela era muito bem cercada, né? Ela era muito bem protegida. Nessa cidade existia uma mulher que se chamava Raabe. Ela era uma prostituta e, obviamente, uma idólatra dos deuses pagãos, né? Fazia aquele sacrifício, aquela matança toda, aquilo tudo, né? Desde criança, Raabe prestava sacrifício aos deuses. Mas o coração dela sempre foi vazio. Os deuses que ela sacrificava, que ela servia, nunca preencheram o coração dela. Mas um dia, ela ouviu falar de outro Deus. Era um Deus que os israelitas seguiam. E esse Deus, ele era fiel com o povo de Israel nas batalhas. Ele fazia sinais e maravilhas como nenhum outro Deus pagão jamais tinha realizado. E ela ouviu falar disso tudo. E Raabe foi investigar quem era esse Deus. Qual era o seu nome, do que ele gostava, que sacrifício que era preciso fazer para ele aceitar, para agradar ele. Ela queria saber. E ela ouviu falar muitas coisas sobre ele e sobre esse seu povo hebreu. E cada vez mais o coração dela se enchia. E cada vez mais ela teve sede de conhecer esse Deus. Mas como? Como ela poderia fazer algo para esse Deus? Então ela soube também que esse mesmo Deus de Israel havia prometido Canaã para o povo dele. Ou seja, isso incluiria Jericó, onde ela morava. E ela certamente pensou: eu não sou ninguém, sou mulher, prostituta, não tenho nada de especial. Como é que eu poderia agradar esse Deus? Poderia eu dançar? Oferecer algum sacrifício? Eu não tenho nada para oferecer para um Deus tão poderoso. Talvez ela ainda não soubesse que esse é o Deus que sonda os corações, o Deus que prova e conhece os nossos pensamentos. Ela ainda não sabia disso. O que eu poderia fazer? Todo mundo até diz que eu danço bem. Todo mundo até diz que eu faço algo de bom. Mas claro que não é suficiente para um Deus tão superior. Na verdade, eu sou estrangeira, eu sou inútil, eu sou inferior, eu sou sem valor. De repente, 2 homens batem na porta dela, procurando hospedagem para passar a noite. Era comum isso, né, na cidade dela. Esses homens, claro, ela percebeu que não eram dali. Jericó era uma cidade toda cercada por muralha para se proteger dos inimigos. Era uma cidade bem fortificada. Essa muralha, para você entender, ela era dupla. Tinha 2 muros, né? Essas 2 muralhas, elas mediam em torno de 10 a 12 metros de altura. E elas tinham uma distância em torno de 5 metros entre um muro e o outro.
E cada muro tinha em torno de 2 metros de espessura, para ver como era forte essa proteção, essa muralha toda. Então, tinha um muro, que tinha em torno de 10 a 12 metros de altura, e 2 metros de espessura. Depois passava 5 metros e tinha mais um muro, grosso assim e alto assim. Então, era realmente muito forte, né? A Bíblia diz em Josué 2,15 que a casa de Raabe ficava sobre a muralha, ou seja, ela morava em cima desse muro, que era, na verdade, um lugar inferior, era um lugar onde ninguém gostaria de morar. Então, era um lugar, vamos supor, como se fosse subúrbio, né? Porque se a cidade fosse atacada, seria o primeiro lugar que seria atacado pelos inimigos, né? Que é logo na muralha, seriam mortos com facilidade. Então, era um lugar inferior na cidade para se morar, né? E o rei de Jericó ficou sabendo que tinha esses 2 israelitas espionando a cidade, né? E enviou um recado a Raabe, mandou avisar que ela dispensasse esses homens. Tipo, manda eles embora da tua casa agora, né? Que, claro, na saída ele mandaria matar. E ela pensou muito rápido ali. Ela entendeu, ela soube que eles eram os israelitas. E ela pensou, peraí, eu desejei servir ao Deus de Israel. De repente me aparece 2 israelitas na minha casa. E agora? Protejo eles ou entrego eles? É confortável? Não é. É arriscado? É. Mas Raabe, ela entendeu a mensagem celestial. E não a mensagem do engano que vem para distrair do propósito. Ela entendeu a oportunidade maluca que tinha surgido para ela. O inesperado, o contraditório aos seus olhos. Porque nunca que ela ia imaginar uma coisa dessa. Fazer algo contra o seu povo para agradar o outro Deus, né? Ela rapidamente escondeu os israelitas no terraço dela, ela despistou o pessoal ali dizendo que eles tinham ido embora, né? Que era para o povo correr atrás lá, procurar eles. Claro, ela usou aquilo que estava no universo dela ainda ali, né? E depois que eles que eles foram embora, ela foi lá no terraço conversar com esses israelitas. E ali ela fez a confissão dela. Ela confessou a crença dela, a fé dela no Senhor. Ela disse, capítulo 2, versículo 11b, ela disse, eu sei que o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Em outras palavras, ela disse, eu reconheço que não há outro Deus além de ti, eterno. Eu reconheço que tu és Deus santo, soberano, maravilhoso, que não há outro Deus além de ti. Raabe ouviu falar sobre Deus, ela creu e ela confessou. Igual Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ali ela foi salva, né? E ali ela pede proteção aos espiões para ela e para a família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Quando fossem atacar a cidade, né? Ela pede para que tanto ela quanto a família pudessem ser poupados. Então, eles combinam ali com ela que quando vierem atacar a cidade, ela deveria deixar na janela um cordão vermelho pendurado para identificar a casa dela. A mesma janela e o mesmo cordão que foi usado para que eles saíssem das muralhas ali da cidade, né? Os espiões que estavam escondidos na casa dela. E depois que eles vão embora, eu fico aqui pensando, né? Fico aqui imaginando que ela desejou tanto uma oportunidade de servir esse Deus, e de repente aparecem esses homens na casa dela, tipo, as coisas malucas que Deus faz, né? Desde o Antigo Testamento. E ela ajudou eles a cumprir o propósito deles, sem saber exatamente o que aconteceria depois. E ela fez pela fé. Ela fez sem entender nada, ela fez pela fé. Lá no capítulo 6, a gente não vai ler, mas dando sequência ali, você vai ver que Josué e o exército israelita vão contra Jericó, as muralhas caem, exceto a casa de Raabe, né? Todos os habitantes da cidade foram mortos, mas Raabe e a sua família foram poupados. Raabe, inclusive, lá no Novo Testamento, você vai ver também que faz parte da genealogia de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Pelo sim dela, tudo isso acontece. Eu sei que tem muitos elementos
que podem ser explorados aqui na vida de Raabe. Tem muitas coisas. Cada vez que a gente lê, a gente aprende algo novo na história de Raabe. Mas, para mim, hoje, o que me toca muito, assim, é essa ação imediata dela pela fé, sabe? Esse posicionamento dela de ouvir a voz de Deus dizendo, salva o meu povo, e ela dizer, tá bom, né? Faz agora isso, e ela fazer assim. De entender o que Deus manda fazer e faz. Muitas vezes, eu entendi uma chave aqui. Muitas vezes, Deus move situações para revelar nosso coração, para ver o que nós vamos fazer em determinada situação. Muitas vezes, Deus move situações para revelar nosso coração, para ver o que nós vamos fazer em determinada situação. O que seria fazer algo para Deus? É fazer o que Ele quer e quando Ele quer. Fazer para Deus não é fazer o que quer, é fazer o que tem que ser feito. Exatamente no momento que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito. E isso que é difícil, né? E isso pode ser muito desconfortável. Outro dia eu fui no supermercado com meu marido e com esse negócio de fazer jejum, aí eu tomo bastante água, né? Para dar uma segurada no tempo aí nessa campanha que a gente está. E ele resolveu que a gente tinha que ir em outro supermercado depois da compra, porque ele queria comprar pãozinho de outro supermercado, e a gente acabou demorando mais do que eu esperava, e eu disse, eu não vou aguentar, eu preciso ir no banheiro, preciso fazer xixi. E aí ele disse, não, vai ali, é tranquilo, eu já fui, vai naquele ali, né, no banheiro do supermercado. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um banheiro masculino e feminino. Tinha uma senhora com um carrinho de limpeza na frente do masculino. Eu sorri para ela, cumprimentei e entrei no banheiro. Quando eu entrei, tinha papel já na entrada, assim, por tudo, assim, papel toalha, né? Quando eu entrei para fazer xixi, também estava tudo bagunçado. Muito sujo, assim. Eu peguei papelzinho, limpei, sentei para fazer meu xixi. Quando eu sentei, eu pensei assim, como alguém tem coragem de deixar o banheiro sujo assim, né? Tipo, comecei a olhar para os papéis no chão, pensei, como alguém tem coragem de deixar o banheiro sujo assim? No mesmo instante, o Espírito Santo disse, limpe. Limpe. E assim, quem me conhece sabe que eu sou bem resistente com isso. Não é uma frescura, né? Mas eu uso luva até para limpar meu próprio banheiro. De verdade, assim, eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu tenho problema com o meu nariz, todo tipo de cheiro me dá náusea, eu já saio correndo, eu não tenho problema para fazer outras coisas, mas eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas. Para botar a mão em coisas, para sentir cheiro de coisas, eu tenho bastante dificuldade com isso, bastante mesmo. Quem me conhece de perto sabe, a Jana sabe que eu tenho algumas dificuldades com isso, né? Mas, gente, eu não pensei 2 vezes. Eu não cogitei nenhum segundo. Me pegou, Jesus me pegou ali. Foi uma experiência tão profunda que eu levantei e eu comecei a juntar os papéis, tudo, com a mão, assim, sabe? E comecei a botar no lixo e comecei a limpar aquele banheiro, porque eu sabia quem tinha falado comigo. Sabe o Pentecostes lá, que conta que veio aquele negócio, aquilo entrou dentro do banheiro, gente. Eu sabia o que tinha acontecido naquele lugar. E eu sabia que o pai estava trabalhando algo novo em mim, sabe? Enquanto eu estava ali abaixada juntando os papéis, eu escutei assim, isso é servir, isso é o ID, isso é missão. ID não é ensinar só com palavras, é ensinar com ações. Quando a minha filha entrar aqui, a irmãzinha que estava lá fora, pega essa. Quando a minha filha entrar aqui, ela vai ter menos trabalho para fazer. E eu não questionei nada, mas com o meu coração eu fiquei tentando calcular a rota, sabe? Porque, imagina, eu sou toda cheia de planejamento, cheia de calcular tudo, né? Tudo que sai fora da rota, para mim, já
Então, eu fiquei ali calculando a rota. Tá, mas como que limpar um banheiro vai mudar alguma coisa? Tipo, ela não viu que eu sou de Jesus. Ela não viu que eu limpei o banheiro. Ela não viu que foi Jesus que fez para ela, que é para o reino, sabe? Eu estava ali juntando os papel e tentando calcular tudo isso, assim. Ela não viu que foi Jesus que fez para ela. Daí vem aquela voz de novo, né? Eu vi, eu faço, eu sei. Quando você serve, quando você faz para mim, você faz para ela. Quando você faz para ela, você faz para mim. Essa senhora da limpeza, ela só podia ser irmã do Coque. Tenho certeza que ela é irmã do Coque. Eu falava, pensava, né? O que eu pensei? De certo, ela acabaria o trabalho antes, falaria de Jesus para alguém, de certo, ela tinha que orar por alguém, então eu estaria adiantando o tempo dela ali. Eu fiquei pensando mil coisas. Só muito tempo depois, e o meu processador ele é um pouco lento, tá, gente? Porque eu fico tanto tempo calculando as coisas que o meu processador é um pouco lento. Mas só muito tempo depois ali que eu fui entender que eu era um milagre, que eu estava limpando a mim mesma, né? Eu estava limpando a mim mesma. Quando eu fui lavar as mãos, tinha papel toalha jogado, né? E aí vem outra voz assim, então me lembrou, ele falou assim, serve inútil é aquele que faz só o que deve ser feito. Pega essa. Pensa que acabou? Cheguei em casa, a gente está fazendo a leitura das escrituras, né? Eu e as crianças todo dia, glória a Deus. Aí, vamos ver o que é o dia. Abre a Bíblia ali com o marcador. Qual que é o texto de hoje? Jesus lava os pés dos discípulos. Pau e pau. Fui dormir com o lombo quente. Ai, Jesus, esse jejum tá dando o que falar, gente. Olha, não quer ouvir, não pergunta, porque ele responde mesmo. E nesse contexto ainda, outro dia eu lavando a louça, eu disse assim, estava lá conversando com Jesus lavando a louça, mulher adora, né? Estava lá, e aí eu falei assim, pai, eu queria tanto ter um montão de dinheiro para fazer um montão de coisa, sabe? Poder abençoar um monte de gente, fazer um monte de coisa, oferta, ministério, sei lá. Comecei a falar um monte de coisa para ele. Nesse sentido, no sentido de obra para o Senhor, de oferta, de pessoas, de vidas. Na hora eu escutei uma frase assim, quem não é fiel no pouco, só, tá? Escutei mais nada, quem não é fiel no pouco. Mas eu entendi, porque daí ele começou a me trazer a memória, assim, sabe? Vai trabalhando assim, ele traz isso e depois ele começa a trazer as coisas. Porque, na verdade, o Senhor, ele... Eu entendi o que ele quis dizer, porque ele sabe sobre o meu coração com relação a isso, né? Com relação à oferta, por exemplo. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer porque naquele momento a gente acha que é pouco e não faz. Acha que é pouco para fazer. E esse era justamente o motivo que tinha me levado a conversar com ele. Né? Quando eu comecei, quando eu recebi essa resposta, que eu estava conversando com ele, eu achei que era pouco e não tinha feito algo, né? Mas naquele dia eu comecei a entender algumas coisas, mais algumas coisas, né? Que a gente não deve esperar o muito para fazer, algo se completar para fazer. A gente tem que fazer, apenas fazer com o que tem, com o que já tem. E não é só sobre dinheiro que eu me refiro. Então, mas a gente já estava encerrando, tá? Já está finalizando aqui. A gente não deve esperar, né, um púlpito, por exemplo, para falar de Jesus. A gente deve falar de Jesus sempre, o tempo todo. Não precisa esperar alguém pedir oração. A gente precisa se movimentar e orar o tempo todo, né? Em todo tempo, em todo lugar. A gente não precisa ter dinheiro sobrando para ofertar. A gente deve orar, a gente deve ofertar sempre o nosso melhor naquele momento. Se o meu melhor hoje é R$ 10, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou ofertar. E às vezes a gente se segura porque acha que não, né? O que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar de mim. Ah, eu não sei tanto assim. Não posso falar de Jesus para alguém, eu não sei tanto assim. Sabe sim, porque não é a gente que sabe, né? É o Espírito Santo que fala.
Então, às vezes a gente fica insegura, mas a pessoa, o que que a pessoa vai falar de mim se eu errar? Se você errar, tudo bem. Você fala, não sei tanto, não é tudo que eu sei, não sei tudo, mas isso que eu sei eu te dou. Lembra quando os discípulos falaram, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, eu não sei, não tenho tudo, mas o que eu tenho eu te dou, né? A gente precisa, por exemplo, também ter um motivo para fazer uma campanha de jejum. Eu posso jejuar um pouco, de pouco em pouco, e sempre, porque isso edifica a nossa vida espiritual. Eu não preciso esperar para fazer um curso para ensinar alguém. Eu não tenho curso, a gente faz o Efatá, né? Porque a gente precisa confiar mais no Espírito Santo, confiar mais naquilo que Deus derrama na gente, né? Eu devo entender que quem ensina é o Espírito Santo. E aquilo que eu recebo, eu devo sim derramar na vida das pessoas, devo repassar sim. E isso não é só eu, é todo mundo. Todo mundo deve ensinar, todo mundo deve falar de Jesus, todo mundo deve orar. Isso a gente precisa ter isso em nossa mente, né? A família de Cristo é isso. A gente também, é uma coisa que é importante, que o Senhor tem falado muito comigo, é que a gente não deve esperar ter tempo para fazer as coisas para o Senhor. Porque a gente nunca vai ter tempo, nunca vai ter tempo. Ainda mais nos dias de hoje, que está tudo tão acelerado. O que a gente deve sim é ter prioridade para o Senhor, para as coisas que são eternas. A gente não pode esperar para ler a Bíblia inteira para falar sobre ela. A gente pode falar aquilo que a gente já leu, discutir sobre aquilo que a gente já leu, falar, debater sobre aquilo que a gente já leu, né? A delícia que é. As crianças, por exemplo, a gente está lendo todos os dias aqui em casa, eu e os meus filhos, 2 capítulos por dia. 2 capítulos a gente lê todo dia. Então, para a gente está sendo. Eu queria ler 1 milhão de capítulos com eles, né? Queria ler um livro por dia. Mas está sendo bom, porque, né, eles têm as coisas da escola, eles não é muito que eles querem. Então, assim, ó, tá legal, tá sendo diário, tá sendo uma rotina. A gente já leu, acho que 5, 6 livros, não sei, rotineiramente. Então, pô, para mim isso está sendo uma vitória, adolescente ler todo dia, né, juntos, debater o assunto. Então, eu não preciso exigir a mais, mas começa com o que está na mão, começa com o que você sabe. Isso está sendo, assim, extraordinário. E isso o Senhor tem colocado muito no meu coração, porque eu acho que eu passei por um período que eu exigi demais de mim. E ele me freou, sabe? Ele me freou e diga assim: não, filha, não é por esse lado. Não é você que faz, não precisa se acelerar, não precisa ler tudo, você não precisa saber de tudo. Calma, vai com o que tu tem, faz com o que você tem na mão, faz com o que eu já te entreguei. E esse é o caminho. A gente vai fazendo por etapas, a gente vai fazendo por fases. E essa é a delícia de viver em Cristo Jesus, porque Ele vai nos entregando e nos revelando em pedacinhos e a gente vai vivendo essa delícia, né? E só para finalizar, eu também quero dizer algo que o Espírito Santo me trouxe. Ele disse assim: a sua ação para Deus gera uma reação de Deus para você também. A sua ação tem que ser para Deus, mas ela gera uma reação de Deus para você também. E talvez você até tenha vontade de parar muitas vezes, mas existe uma chama, e você pode observar isso. Existe uma chama que arde dentro de você, que ela é muito maior do que a sua lágrima. Ela é muito maior do que a sua vontade de parar. Aquilo que incendeia em você é muito maior, se chama Espírito Santo. E essa chama, ela te encoraja a seguir. Então, siga. E siga com aquilo que você tem, com aquilo que você já recebeu. E ouça e obedeça ao Pai. Amém? Era isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.